Segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 2, o 10 e o 11, diz assim: se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Amém? Bondoso Deus e Pai, fala conosco mais uma vez, ó Pai. O Senhor já tem falado através dos louvores, ó Pai, e fala através agora da Tua palavra, ó Pai amado, pela inspiração do Teu Santo Espírito, ó Pai. Nos ajude, ó Pai amado, em nome de Jesus. Amém. O tema da minha mensagem nesta noite é conhecendo as intenções de Satanás. Conhecendo os intentos de Satanás. Eu quero fazer algumas considerações, porque nós devemos tomar alguns cuidados e algumas precauções para justamente não desviarmos a nossa atenção do foco principal da mensagem que foi ministrada. E qual é o tema principal? É nós voltarmos ao primeiro amor, voltarmos a praticar aquelas primeiras obras de quando nós iniciamos a igreja. É voltarmos a ser aquelas pessoas, irmãs verdadeiras, irmãos verdadeiros em Cristo Jesus, onde a gente fazia qualquer coisa para estarmos juntos, é voltarmos a praticar aquilo que praticávamos no princípio. Então, e estas obras também é arrependimento, é pedir perdão, é amarmos o próximo, é um amor incondicional. Então, este é o foco. A mensagem tem que focar mais dentro de nós, porque o que eu percebo às vezes é que nós acabamos ficando mais preocupados em saber alguma coisa, é o que está acontecendo, é buscar mais o que aconteceu, o que é, quem brigou com quem, o que alguém falou mal de alguém. A gente acaba ficando preocupado mais com estas coisas e perdemos a essência da palavra, que é vivermos uma vida íntegra com Cristo, é buscarmos nos reconciliar e é buscar viver em harmonia com os irmãos. Então a nossa maior preocupação deve ser: eu preciso tratar o meu coração, eu preciso ser curado. E isso só acontece quando há amor e quando há perdão, e quando vivemos uma vida de amor ao próximo. Então, se você falar assim: mas quem é o culpado de todas as vezes ter um clima desse jeito na igreja? O culpado sou eu, irmãos, põe a culpa em mim. O culpado é você, põe a culpa em você. Porque às vezes nós ficamos até sabendo de alguma situação, de um diz-que-diz, uma rixa de irmãos. Isso é normal em qualquer lugar, até na sua família, né? Então, o papel nosso era o quê? Ser o reconciliador. Se você não foi o reconciliador da situação, também se sinta culpado. Alguns pecam porque praticou alguma coisa, e outros peca porque se omitiu de fazer algo, de trazer a reconciliação para a igreja, para com o irmão. Então, só dando essa pequena introdução, eu quero entrar nessa questão aqui, porque eu acho que é muito importante para nós. Porque o que eu vejo também é que, além das atitudes nossas, existe uma orquestração, uma manifestação também do império das trevas sobre os cristãos, sobre a igreja do Senhor Jesus. Então, a palavra do Senhor nos orienta que nós não devemos subestimar as ações do inferno. Nós não devemos subestimar as intenções de Satanás, e nós devemos conhecer as intenções de Satanás, porque o Paulo está falando aqui: pois não ignoramos as suas intenções. Nós não podemos ignorar as intenções de Satanás. Então, quais são as intenções de Satanás? Jesus
ele já revelou isso. Lá em João 10:10, ele diz assim, olha, que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Esse é o intento de Satanás, é nos roubar, é matar, é destruir a tua vida, é destruir a igreja, é roubar os nossos sonhos, os nossos planos, a nossa visão de reino de Deus. Essa é a verdadeira intenção. E quando Jesus ele faz essa declaração, lá em João 10, nós vamos perceber o seguinte, que Jesus estava dando esse exemplo, quando ele falou isso, ele fala assim, olha, eu conheço as ovelhas, e aqui é um grande aprisco, aqui é um grande curral de ovelhas, e as ovelhas ouvem a minha voz, e elas entram pela porta do aprisco. Existe uma porta pelas quais estas ovelhas passam, e que entram porque elas estão ouvindo a voz do seu pastor. Então, as ovelhas, elas entram. Agora, quando Jesus fala assim, olha, mas cuidado, porque o ladrão ele não entra pela porta. O ladrão ele entra pulando a cerca. O ladrão ele entra sorrateiramente. O ladrão ele entra com ar de pastor, travestido até de ovelha, travestido de pastor. O ladrão ele entra de uma forma enganosa. Ele entra para trazer transtorno, para trazer confusão, para trazer divisão. Então vai manipulando a mente das pessoas de tal forma, as situações, os rastros que nós vamos deixando, Satanás vai manipulando de tal forma que acaba trazendo o quê? Confusão no meio da igreja. Porque a igreja é o aprisco do Senhor. A igreja é o local onde as ovelhas do Senhor ouvem a voz e entram pela porta e se aproximam. Mas o ladrão também ele entra por essas brechas, pela cerca, por baixo, por cima, pelo meio da cerca. Mas ele entra o quê? De forma inesperada. E quando não estamos vigilantes, e aí quando o ladrão entra, porque não fomos vigilantes em alguns pontos, a casa ela é saqueada e destruída, porque este é o intento de Satanás. Em que estamos sendo roubados? De que forma a igreja está sendo roubada? Eu creio que nós estamos sendo roubados no amor de uns para com os outros. Fomos roubados. Amados, numa pesquisa que nós fizemos aqui nessa igreja, o índice maior que as pessoas mais amam nessa igreja é a comunhão, é o amor. O índice de maior aprovação na igreja foi, olha, vejam como eles se amam. Olha a atitude, essa igreja tem um clima favorável, um clima muito gostoso, o ambiente é muito bom na igreja. Então, mas o que aconteceu? Nós não vigiamos, não fomos vigilantes nessa questão. E justamente nesse ponto nós estamos sendo roubados. Então, quando eu falo que a igreja tem que voltar ao primeiro amor, é voltar a amar, e amar incondicionalmente, amar verdadeiramente, e amar não apenas em palavras, mas amar em atitudes. Verbalizar sim, mas também demonstrar esse amor. A gente tem que se lembrar de algo muito importante. O amor, ele apaga multidão de pecados. O amor sara as feridas. O amor restaura. O amor não deixa ressentimento. Vai lá, 1 Coríntios. Fácil. Se não tivesse amor, de nada vale nós até nos reunirmos. O amor, ele vira a página do livro. O amor escreve uma nova história. O amor, ele não guarda ressentimentos. O amor escreve um novo capítulo. O amor faz tudo. O amor faz a gente correr
à procura daquele irmão que está distante, que se desviou, que não está mais conosco, porque eu amo e eu quero, eu sinto falta deste amor, eu preciso ir atrás, eu preciso procurar, eu preciso me reconciliar. Se houve alguma coisa pelo qual motivo, não sei, ele se afastou da família do Senhor, então eu tenho que procurar esse irmão, eu tenho que amar, eu tenho que demonstrar este amor para com esse irmão. O amor faz nós colocarmos uma túnica nova. Foi isso que Deus fez lá com o sumo sacerdote Josué. Trocou as vestes dele, as vestes sujas, e pôs vestes de linho branco. Falou, eu purifiquei. Na parábola do filho pródigo, o que acontece? O amor do pai pelo filho faz o quê? Que ele põe uma túnica, põe sandálias nos pés, põe dedo no anel, pois o amor celebra a volta do filho pródigo para casa, e é isso que nós temos que fazer, amados, e nós temos que demonstrar o amor, praticando o amor. Vem cá, dá um abraço, vem cá, me perdoa, vem cá, vamos caminhar juntos, vem cá, vamos comer juntos, vem cá, vamos celebrar essa nossa vitória juntos, vamos conversar, vamos telefonar, vamos elogiar, porque nós temos por obrigação de trocar as vestes, nós temos por obrigação de pôr sandálias nos pés, pôr anel nos dedos, nós temos que celebrar o amor de Deus, porque Deus te ama incondicionalmente. Então o amor, ele faz o quê? Ele abraça, não é verdade? O amor caminha junto, o amor celebra o amor de Deus. No que estamos sendo roubados? De que forma estamos sendo roubados? É quando não permitimos que o nosso coração seja restaurado, seja tratado. Paulo, ele diz assim: se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. Então, amado, a atitude de restauração não cabe a uma única pessoa da igreja. A atitude de restauração cabe a toda a igreja. E Paulo fala assim, olha, a igreja deve perdoar. E se a igreja perdoar, até o Paulo, que já não estava mais na igreja de Corinto, fala, olha, eu também perdoo, eu não vou ter mais nada contra essa pessoa. Então, se alguém foi perdoado, olha, a obrigação nossa também, olha, é perdoar. Imagine a tal situação. Aconteceu uma infidelidade em um casamento. A esposa perdoou. E aí, se a esposa perdoa, qual é a obrigação da igreja? Perdoar. Simples. Eu não tenho mais que guardar ódio e ressentimentos, eu tenho que perdoar. Se houve reconciliação, eles estão vivendo bem agora, e a paz e a harmonia na casa, a obrigação nossa como igreja também é perdoar. Se ela perdoou, eu perdoo também. E nós estamos sendo roubados nisso. Nós não estamos permitindo o nosso coração ser tratado, curado, porque nós estamos sendo ignorantes quanto às intenções de Satanás. Precisamos de um processo de cura, mas uma cura que somente o Espírito Santo do Senhor pode trazer. E uma cura que somente nós estamos de peito aberto, coração aberto para falar, Senhor, eu quero ser curado. Eu necessito ser curado, eu já não posso mais viver desta maneira. Outra questão que estamos sendo roubados é quando a igreja deixa de ser um local de cura. A igreja está fazendo mais mal do que bem. Paulo escreveu uma carta lá, vocês vão celebrar a ceia.
Mas quando vocês se reúnem, não é para celebrar o nome do Senhor, porque vocês se reúnem com brigas, com contendas, com rixas. Um chega primeiro, come, o outro não pode comer. Então estava tendo isso na igreja de Coríntios. E aí Paulo fala exatamente isso. Olha, o culto que vocês estão fazendo está fazendo mais mal do que bem. A igreja precisa voltar a ser uma comunidade terapêutica, a igreja precisa voltar a ser um lugar de cura, a igreja precisa voltar a ser um lugar de reconciliação, a igreja precisa ser um local de harmonia, a igreja precisa voltar a ser um local onde os irmãos vivem em paz, a igreja precisa voltar a ser um lugar onde você tenha prazer de estar, a igreja precisa voltar a ser um lugar onde você se sinta bem, a igreja precisa voltar a ser um lugar da manifestação da glória de Deus, porque fomos curados. Amado, a igreja, ela é um local de pessoas que são perdoadas, e a igreja é um local onde pessoas perdoam pessoas. Eu fui perdoado e por isso que eu perdoo. Então, amados, quer dar um nocaute no Satanás? Quer derrubar ele na primeira? Perdoe. Ame. Porque Satanás odeia o perdão. Porque Jesus, na cruz, falou: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Satanás odeia o perdão, porque o perdão restaura, o perdão reconcilia, o perdão nos leva a Deus, o perdão traz cura para a nossa ferida. Mas se a gente guarda no coração mágoas, ressentimentos, então rapidamente os intentos de Satanás vão se apoderar daquela situação, e a nossa saúde espiritual certamente será contaminada. Certamente será como um vírus que vai te destruir aos poucos. Amém, igreja? De que forma Satanás está tentando alcançar vantagem contra a igreja? Satanás tem duas estratégias. A primeira estratégia delas é fazer pensar que, mas o que eu fiz não foi tão grave assim. Eu nem falei nada. Eu só não olhei. Eu nem comentei nada. Eu só curti. Não é verdade? Então, uma das primeiras estratégias de Satanás é achar que foi um pequeno pecado, um pequeno delito. Não foi tão grave assim. O que eu falei, você ficou magoado com aquilo que eu falei? Então, Satanás nos leva a crer que o que fizemos e o que praticamos é algo inofensivo. Mas isso não foi nada. Poxa, a pessoa se aborreceu por tão pouca causa. Porque Satanás alcança vantagem quando faz a gente pensar que o que fizemos e o que praticamos não foi nada. Se houve uma pequena mágoa, temos que consertar, temos que ser curados. E a segunda estratégia de Satanás é fazer a gente crer que a situação também chegou a ser tão calamitosa, que a tempestade foi tão grande, que não vai conseguir dar jeito, que não vai mudar mais, que nunca mais o amor vai ser restaurado, que nunca mais a comunhão vai ser restaurada, que eu nunca mais vou poder pôr os pés naquela igreja. Então a segunda estratégia de Satanás é nos induzir
que não existe chance de restauração no coração, que não existe chance de sermos curados. Satanás vai tentar induzir a igreja: olha, não tem chance, não tem mais jeito, a situação foi muito absorvida, foi muito cruel, foi muito pendente, então não vai ter. Mas como liberar perdão? E é um engano de Satanás. Sabe por quê, amados? Nós somos pessoas que amam a Deus, somos cheias do Espírito Santo de Deus e cremos que nada é impossível para Deus, porque o Senhor restaura, o Senhor perdoa, o Senhor cura, e o Senhor renova, o Senhor nos dá novas forças, o Senhor nos faz andar novamente na sua presença com alegria. É isso que a igreja precisa. Não podemos nos enveredar para os enganos de Satanás. O Senhor pode sim restaurar o meu coração, o Senhor pode sim remover a mágoa, o Senhor pode sim remover a tristeza. Eu ainda celebrarei o nome do Senhor. Amados, lembre-se sempre de algo muito importante. Quem é Satanás? Ele é ladrão. Satanás é um inimigo perigoso. Precisamos estar atentos à ação de Satanás no meio da igreja. Paulo diz que nós não podemos o quê? Ignorar as intenções de Satanás. Amados, essa semana estou no carro com a Cristina e nós começamos uma conversa, e de repente, no meio da conversa, nós começamos a discutir e bater boca um com o outro. Mas falei: amor, está tudo bem, tá? O que está acontecendo? Mas por que nós chegamos nesse ponto de discutirmos assim? Aí nos lembramos: Satanás é sujo, amados. Satanás é enganador. Ele é perverso, ele é assassino, ele é ladrão, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. E se não ficarmos atentos, não sermos vigilantes, a igreja vai cair, a tua casa vai cair, a tua família vai cair, você vai cair, porque você vai enveredar o teu coração para as mentiras que o inferno está contando. E nós devemos enveredar os nossos corações pela palavra da verdade de Deus, aquilo que Deus falou, aquilo que é verdade de Deus para as nossas vidas. Então a palavra do Senhor fala assim: olha, portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É ele que tem que fugir. Não somos nós, como igreja do Senhor, mas pelo contrário, nós devemos nos fortalecer na força, no poder de Deus. Devemos estar revestidos de toda a armadura de Deus, para lutarmos. Amados, nós estamos em guerra contra o inferno, não é entre irmãos. A nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, mas é contra os principados deste mundo do mal. E temos que olhar o que Satanás está fazendo, de que forma que ele está manipulando as pessoas, manipulando as nossas mentes, manipulando o nosso coração, trazendo confusão, e nós devemos repreender a ação do inferno. Estamos em uma batalha espiritual. E a palavra do Senhor nos revela o seguinte: as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas de Satanás. Quais são as armas que nós possuímos? Que armas você possui, meu querido?
Você possui a palavra da verdade. Que arma você possui? Você possui a oração. Qual é a outra arma que você possui? O jejum. Qual é a outra arma que você possui? A unção do Espírito Santo de Deus que está sobre a sua vida. Qual é a outra arma que você tem? É ter discernimento espiritual para saber quando é cilada de Satanás para a tua vida. Então, qual passa a ser a nossa responsabilidade como igreja do Senhor Jesus? Sim, temos responsabilidades. A igreja do Senhor Jesus tem muita responsabilidade. Você tem responsabilidade por essa igreja. Então eu lembro-me, quando Pedro ele faz uma afirmação a respeito de Jesus. Quando Jesus perguntar quem as pessoas dizem que sou, e eu falo, é Elias, é o profeta, é não sei quem. E aí o Pedro ele vira para Jesus e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então surpreende Pedro e revela algo surpreendente para a vida de Pedro. E ele diz assim: Você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amados, confessamos o nome de Jesus, não é verdade? Cremos no Deus vivo e verdadeiro. Com a nossa boca nós falamos: olha, eu confesso que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu creio em Ti. Então o Senhor faz uma revelação para nós, como igreja do Senhor Jesus. Jesus quer edificar uma casa. Jesus quer edificar uma igreja santa, pura, sem manchas nem rugas, que vai sempre reinar em nome do Senhor Jesus. Somos responsáveis pela igreja do Senhor Jesus. Então o Senhor também nos chama e fala assim: olha, você é a Rosana, e sobre a tua vida eu quero edificar a minha igreja. Você é Joel, e sobre a tua vida eu quero edificar a minha igreja. Seu nome é Jonas, e sobre a sua vida eu quero edificar a minha igreja. Você pode virar para a pessoa que está do teu lado e falar assim: olha, sobre a tua vida Jesus quer edificar a igreja dele. É sobre a tua vida. Jesus vai edificar a igreja dele. Jesus vai restaurar a casa dele. Então qual é a tua responsabilidade como igreja do Senhor Jesus? É estar em oração, é meditando na palavra, é jejuar, é orar pela igreja, é lutar pela igreja, é lutar para preservarmos a unidade da fé, é lutar para buscarmos a presença de Deus, é lutar para que tenhamos comunhão, é lutar para que vivamos em harmonia, é orar para o Senhor trazer cura, é orar para que o Senhor traga restauração nas nossas vidas. Essa semana eu conversando com o Vanderlan, e aí, a respeito de algumas situações, e o Vanderlan falou: Edgar, nós temos uma arma poderosa que é o jejum e a oração. Amados, chega um momento na igreja que precisamos orar e jejuar. Nós conhecemos os intentos de Satanás. A ação infernal, a orquestração infernal dele. E só há um jeito: jejum e oração. Jesus mesmo falou que tem uma casta de demônio que só sai com jejum e oração.
E se a igreja se levantar e jejuar e orar e buscar a face do Senhor, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Quero encerrar essa palavra hoje, convocando a igreja, convocando você, para que durante esta semana você jejue e ore pela igreja. Sobre a tua vida eu quero edificar a igreja. A responsabilidade é tua. Se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é tua. Eu quero convocar você. Eu quero que você ligue para algumas pessoas que não vieram, que não puderam estar aqui, e fale: olha, a igreja vai se levantar para orar em favor dela. A igreja vai se levantar para jejuar e orar. E de que forma nós podemos fazer esse jejum? Algumas pessoas podem fazer jejum de meio-dia, de 1 hora, jejum de um dia todo. Outras pessoas não conseguem fazer jejum. Mas você pode fazer um jejum das coisas que mais te atraem. Você pode, por exemplo, fazer jejum de café. Você é viciado em café. Faz jejum de café. Fala: essa semana eu não vou tomar café. E eu vou ter que fazer jejum de café. Eu tomo pelo menos uns 10. Você chega em casa e liga a televisão e você fala assim: eu vou fazer um jejum de televisão. Eu não vou ligar a televisão mais durante a noite. Porque eu quero orar e eu quero buscar a face de Deus. Outros todo dia tem que comer chocolate, né, Débora? Eu não vou comer chocolate essa semana. Na minha casa não vai ter sopa essa semana. Glória a Deus, aleluia. Fazer um jejum de sopa. Nem um dia vai ter. Ela fez, gente, um caldo de carcaça com pé de frango, com pescoço, gente, ficou uma delícia. Vocês tinham que estar lá para experimentar. É bom. É bom demais. Vocês entendem, irmãos, um tipo de jejum que agrade ao Senhor? Ah, eu não passo sem um pãozinho. Naquela semana você não vai comer o pãozinho. Algo que você está muito apegado, acostumado. Fala assim: ah, essa semana eu não vou entrar no Facebook. Jejum do Facebook. Oh, glória a Deus. Esse é difícil, hein? Vai ser difícil, eu sei, irmãos. Mas às vezes nós somos viciados nessas coisas. Eu vou fazer um jejum de internet. Zap Zap. Glória a Deus. Jejum de Zap Zap. Né? Não sei o que jejum Deus vai colocar no teu coração. Mas, irmãos, eu quero durante toda esta semana convocar você para estar orando e jejuando. Porque eu sei que desta forma Deus vai derramar o poder do Espírito Santo dele sobre a igreja. Deus vai trazer cura, Deus vai trazer restauração, Deus vai trazer reconciliação, Deus vai trazer perdão, o amor de Deus vai ser derramado, a igreja vai ser restaurada e nós vamos celebrar com alegria o nome do Senhor e aquilo que o Senhor fez em nós. Eu creio nisso. Todo o primeiro domingo do mês, nós temos reunião de jejum e oração. Como nós não vamos ter no primeiro domingo, eu quero convocar você também. O último domingo, próximo domingo, nós vamos nos reunir aqui como igreja. Se você faltar, eu vou falar: olha, você não tinha compromisso com essa obra. Tá? 9 horas da manhã, domingo, dia 26. 9 horas da manhã, a igreja vai se reunir em jejum e oração. Nós vamos nos prostrar aqui, buscar a face de Deus, vamos nos reunir aqui, vamos clamar por cura, nós vamos orar pela igreja. Você é convocado, toda a igreja.
Não é só a liderança, não, todos. Porque sobre a tua vida eu edificarei a minha igreja. Você tem responsabilidade como igreja do Senhor Jesus a orar pela igreja dele. E eu tenho certeza que o Senhor vai fazer milagres e maravilhas no nosso meio. Você crê nisso? Alguns motivos de oração para você estar orando essa semana. Nós vamos orar pela unidade da fé, para a restauração e cura da alma. Quero que nós oremos pela comunhão dos irmãos. Nós vamos orar por um derramar do Espírito Santo de Deus. Nós vamos orar pelo crescimento da igreja. Amados, nós temos que orar pelas famílias da igreja. Satanás tem tentado contra as famílias. Temos que orar pelo crescimento espiritual da igreja. Temos que orar pelo crescimento da igreja. Nós vamos ter aí um mês de maio, sábado, domingo, mensagens somente a respeito de família, restauração de família, e nós temos que orar por esse trabalho do dia 2, do dia 3. Nós temos que orar pelo mês de maio, falar: Senhor, usa os teus servos para ministrarem as famílias do Senhor. Temos que orar para que as famílias sejam restauradas, para que haja cura física, cura espiritual, cura emocional. A igreja tem que orar. Temos que nos colocar em oração. E eu quero contar com a tua presença. Eu quero contar com o teu desejo. Eu quero contar com a tua vontade de mudar a história, de virar esta página. Falar: Senhor, eu sei que tu podes todas as coisas, porque nada é impossível para ti. Conhecemos os intentos de Satanás, mas nós sabemos que aquele que começou a boa obra, ele há de terminar em Cristo Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé. Vamos orar.